Sejam muito bem-vindos à primeira aula do canal A Mochila Heloise. Essa peça, gente, eu fiz desde janeiro, tá? Como foi o meu primeiro vídeo, eu achei, como é que eu posso dizer, muitas imperfeições e resisti, né, ao máximo em postar. Só que futuramente eu quero olhar para esse vídeo e ver o quanto eu evoluí. E como a aula já estava gravada, eu editei e trouxe para vocês, gente, essa peça que eu fiz para poder sair com a minha filha, tá? Por sinal, eu coloquei o nome dela, Heloise. Ela é uma mochila 2 em 1, tá? Atrás ela tem a alça da mochila, que eu vou mostrar para vocês também como muitas artesãs falam, né? O pulo do gato. Como vocês fazerem a mochila, tá? Pra alça não ficar correndo. Gente, essa mochila, ela tá bem pesada, tá? Que aqui já tá com as coisinhas da minha filha. Tanto que ela já tá com o formatozinho, tá vendo? Ela já perdeu um pouco o formato, tá? Mas não se preocupem, essa aula, gente, ela está com a modelagem, tá? Aí na descrição do vídeo. E não se preocupem, a modelagem que eu coloquei para vocês, ela tá certinha, tá? Inclusive tem até o tamanho do material que vocês vão utilizar para estar, como é que eu posso dizer, estruturando a peça. Essa peça aqui, reparem, gente, que ela está um pouco molinha aqui dos lados, porque eu não coloquei estrutura, mas vocês vão colocar, tá? Atrás, reparem que ela deu uma entradinha aqui, porque, gente, essa peça eu fiz com os materiais que eu tinha em casa. Então, o estruturador não tinha no tamanho certo. Então, por isso que essa peça ficou assim, tá bom? Mas como dizem, né? Comece, mas comece. Então, foi uma forma que eu fiz realmente para iniciar essa nova fase, que é ensinar. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, assistam o vídeo completo, gente, antes de iniciar a peça de vocês, tá? Porque tem algumas coisinhas que eu meio que me equivoquei, mas depois eu voltei e esclareci tudo para vocês, tá bom? O início do vídeo ele tá, né, com a imagem um pouco mais escura, depois vocês vão ver que alguns minutos depois a imagem fica mais clara, porque realmente foi a primeira aula, foi realmente um aprendizado para mim, tá? Tanto que as melhorias, quem já adquiriu o projeto da Mochila Edi sabe, né, que a qualidade melhorou bastante, drasticamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa aula, tá? Fiquem até o final e qualquer dúvida podem deixar o comentário aqui de vocês. Ó, Érica, tal coisa. Pode colocar até o momento do vídeo que eu vou estar olhando, vou estar te respondendo, tirando as suas dúvidas. E não esqueça, a modelagem está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas se você não tem acesso à impressora, não se preocupe, porque durante o vídeo eu vou estar explicando para você como fazer a modelagem, tá? Que ela é uma bolsa com a modelagem muito prática de fazer. Porque, na verdade, quando eu fiz o projeto, eu ainda não sabia fazer a modelagem para disponibilizar para vocês. Mas agora eu sei fazer a modelagem, então eu disponibilizei gratuitamente para vocês. Então, vamos lá o passo a passo dessa aula? Oi pessoal, tudo bom? Vou começar aqui mostrando para vocês o material que eu estou utilizando. Eu estou utilizando esse tecido aqui, tá? Com fundo em malha. Ele é bastante utilizado pelas pessoas que usam, né, para estofar, sofá, puff, os móveis. E eu estou utilizando o TNT 150 para estar estruturando esse tecido. Se você quiser, você pode estar usando sintético,
qualquer material da sua escolha que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas lembre, se seu material for muito molinho, utiliza um TNT, no mínimo com a gramatura 80, tá bom? Como o meu é tecido, eu tô usando um com a gramatura 150. O molde, ele está na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Na verdade, não é nenhum molde, são apenas medidas, certo? Aqui eu vou explicar o passo a passo certinho para vocês. Depois eu vou ver se eu coloco o molde da régua que eu vou utilizar para estar fazendo os cantos, tá certo? Os moldes, eles estão numerados. Por quê? Eu numerei para ficar de acordo com o molde que for sendo utilizado, né? De acordo com a produção. O primeiro molde, aí vai vir o segundo molde, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Então, vamos ao passo a passo? Vamos começar utilizando o molde 1, que é do bolso, tá certo? Ele é 35 por 20 de altura. Vou mostrar para vocês aqui como eu fiz a marcação do bolso com zíper, certo? Vocês vão fazer o pique, achou o meio, desce 1,5 cm. Aí você coloca 8 centímetros para a direita e 8 para a esquerda. No total, 16 centímetros, tá certo? 16 centímetros por 1,5 de altura. Aí vocês vão pegar o forro desse bolso. Vai achar também o meio. Vai dar um pique. Eu tô utilizando tactel, tá bom, pessoal? Pra forro. E aí, você vai colocar frente, né? Aqui meu tecido é liso. Mas você vai colocar frente com frente do seu material. Alfineta, ou utiliza aqueles clipezinhos. Eu vou alfinetar aqui, tá bom? Porque eu tô trabalhando com tecido, mas se for com sintético, eu aconselho vocês a estarem utilizando o clipezinho, tá bom? E vou costurar. Costurar nessa linhazinha aqui, ó, de um lado, do outro. Fazer esse processo e já venho mostrar pra vocês. Pronto, já passei a costura e agora vamos fazer um pique. Tá bom? Você vai cortar na diagonal até bem pertinho aqui do encontro, tá vendo? Cortei até bem pertinho, cuidado para não cortar a linha, a costura. Pronto. Deixa eu ver se vai precisar cortar ou não. Agora é só você puxar ao contrário, ele todinho. Se desejar, pode prender, gente, com alfinete, tá? Pra deixar ele bem preso, que agora a gente vai colocar o zíper, né? Encaixar o zíper aqui para poder fazer a costura. Caso você queira fazer uma costura antes, você pode, certo? Aí só que vai ficar com duas costuras. Aqui eu vou ensinar vocês a fazer para ficar com uma costura só. Tá? Puxa bem, porque esse tecido ele não pode aparecer na costura que a gente vai fazer agora, tá certo?
Eu vou cortar mais um pouco aqui, que eu acho que eu cortei distante. Tá, gente? Se tiver alguma dificuldade dele ir, né, pra trás aqui, é só você ir lá e dar um cortezinho, certo? Vou ajeitar tudo direitinho aqui pro vídeo não ficar longo e já volto. Pronto. Pega aqui um zíper, tá? De 20 centímetros. Esse aqui que eu tô utilizando é um zíper de metro. Aí eu cortei 20 centímetros. Vou fazer um piquezinho aqui, tá? Cortar só uma pontinha de um lado. Pra poder encaixar o cursor. Tem quem coloque o cursor sem precisar fazer esse cortezinho. Mas eu já tô acostumada a fazer assim, tá? Pra mim, assim fica mais prático. Pronto, tá vendo? Já encaixei o cursor. Agora, vou encaixar esse zíper aqui. Pra estar fazendo a costura. O zíper, gente, ele vai sobrar um pouquinho mesmo, tá? É normal. Depois, quando a gente for costurar, vocês vão ver que vai ficar tudo certinho, tá certo? Aí, agora, você prende ele, pra ele não correr no momento da costura. Você prende ele de um lado, prende ele do outro, tá? Que tá dando sombra aqui. Prende ele de um lado, prende ele do outro e passa uma costura. Ah, gente, cuidado, viu? Pra não esquecer de colocar o cursor e deixar ele aqui. No momento da costura, você vai colocar o cursor pra cá, aí depois, quando tiver mais pertinho, você vai levantar o calcador, vai puxar o cursor pra lá e finalizar sua costura. Pronto, pessoal, zíper costurado. Vou estabilizar um pouquinho aqui a câmera que tá um treme. Vamos lá. Pronto, zíper costurado. Reparem que tá sobrando um pouquinho. Então, eu vou fazer uma mudança, tá bom? Na quantidade aqui. Ao invés de vocês descerem 1,5, desçam 2 centímetros, porque aí vai ficar certinho, tá certo? Eu vou fazer essa mudança no zíper dos lados e vocês vão entender direitinho. Mas vamos lá. Vamos agora fazer o detalhe do bolso, tá? Que é essa preguinha aqui, que fica do lado. Vocês vão fazer duas marcações, tá? Da ponta para aqui, 3 centímetros. E dos 3 centímetros para cá, 5 centímetros. Correto? 5 não, perdão, gente. 4 centímetros. Da ponta para aqui, 3. Daqui para cá, 4 centímetros. E aí, vocês vão unir, tá? Você marcou essas duas marcações aqui, você vai unir. Tá bom? Vai dar uma dobrinha aqui. Vai trazer para essa outra marcação. E vai colocar aqui, ó. Pro lado de dentro, tá certo? Não é pro lado de fora. É pro lado de dentro, virar pro lado onde tá o zíper. O lado de cá, a mesma coisa. Vai marcar 3, 4, vai juntar e vai dobrar para o lado de dentro e vai passar uma costura prendendo essa prega, tá certo? Cuidado para não pegar o forro e nem o zíper, tá certo? Embaixo, a mesma coisa, da ponta para aqui, 3 centímetros, daqui para cá, 4. Deixa eu prender aqui com o clipe. Tá vendo? Daqui pra cá, 3 centímetros. Depois mais 4. Vou dar uma dobrinha aqui. Vou unir. Deixar tudo retinho, tá vendo aqui? Tudo certinho. E vou passar uma costura prendendo, como eu fiz do lado de cá.
tá certo? E já venho. Pronto. Já fiz a costura. Ó, gente, se vocês preferirem, vocês já podem, ó, quando prender, já prender o forro, prender o zíper e passar a costura, como eu fiz aqui do lado, tá vendo? Eu já fiz tudo junto. Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai prender o bolso, essa parte da frente do principal, no forro. Passar uma costura toda em volta para estar prendendo. Como vocês perceberam, aqui eu deixei uma sobrinha, tá bom? O tamanho que tá aí na descrição, ele está com essa sobra para evitar de faltar. Antes sobrar, para você cortar depois, do que faltar. Então, eu vou passar uma costurinha aqui em volta e já volto. Pronto, bolso costurado, costurei o forro direitinho. Gente, não esqueçam, tá? De queimar a pontinha do zíper, tá bom? Queimem antes, para não correr o risco de estar queimando o forro. Pronto, bolso pronto. Agora vou reservar. E vamos agora para a parte das alças de mão, tanto das costas quanto da frente. Vou precisar de alças, tá bom? Aqui eu estou usando a alça de poliéster, mas se você, né, achar melhor, perdão, você pode estar fazendo também a alça do próprio material. Aqui eu estou usando a alça de poliéster rosé de 3 centímetros, tá? De largura. Cortei 8 pedaços, perdão, gente. Cortei 4 pedaços, cada um, tá? Com 8 centímetros de altura. Vamos precisar também de 4 quadros. Se você não encontrar, assim como eu, encontrar apenas o regulador, você pode comprar e, com a ajuda de um alicate, você pode estar retirando essa partezinha aqui do regulador. Esse ferrinho de dentro. Não joga fora não, tá, pessoal? Guarda. Guardei aqui o meu, tá? Reservei ali, que daqui a pouco a gente vai utilizar ele. Mas vamos lá. São duas partes, tá bom, gente? Iguais. A parte da pala da alça, certo? 27 por 10 centímetros de altura. Já dobrei aqui no meio, já achei o meio, fiz 2 piques, tá vendo? Em cima e embaixo. 2 piques em cima e embaixo. E aí, vocês vão fazer 2 marcações, tá? Do meio pra cá, 5 centímetros, do meio pra cá, 5 centímetros. Embaixo a mesma coisa. Do meio pra cá, 5, do meio pra cá, 5. Fiz isso nos dois. Aí, agora eu vou pegar aqui a fita dupla face, tá? Facilita bastante. Vou cortar 2 pedacinhos. Vou colocar desse lado aqui embaixo. Eu acho até que eu cortei muito grande. Vou retirar, tá vendo? Esse detalhezinho aqui de cima. Gente, isso de cá não quer sair, não. Vou retirar aqui, pronto, tirei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma régua pra me ajudar nesse processo, tá? Pra alça não ficar torta. Você pega o regulador, coloca aqui e dobra. Só que a altura, gente, dessa dobra tem que ser de 5 centímetros. Tá vendo aqui? Mede 5 centímetros e dobra. Vou reparar se o outro lado também está com 5 centímetros. Tá vendo? 5 centímetros e dobra.
E aí, essa parte daqui, que é a menor, fica para trás. Se você desejar, você pode cortar, gente, com 10 centímetros. Eu aqui não vi necessidade, porque a gente vai fazer uma costura. E também evita excesso de material. Então, eu fiz assim. Mas se você desejar, você pode cortar de 10 centímetros e apenas dobrar no meio, posicionar aqui e costurar. Vou utilizar aqui a régua, para que essa alça não fique torta. Tá vendo? Vou posicionar ela aqui e vou passar uma costura. E volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já fiz a costura, certo? Aqui eu utilizei o rebite para dar não só um detalhe, mas também para reforçar, né? A alça para não soltar. Caso você não tenha rebite, pode fazer, gente. Se vocês decidirem não usar rebite ou não tiver, pode fazer aquele detalhezinho com X, que também fica muito bonito, tá certo? Aqui eu utilizei o rebite. Tá vendo nos dois? Ignore meu erro aqui que eu marquei errado. Mas enfim, essa partezinha aqui já está pronta. Agora vamos prender, fazer a alça da parte de cima aqui, pra já deixar preso. Vamos agora para a alça de mão. Cortei 2 alças no tamanho de 35 centímetros. Selei as pontas, tá, gente? Para não desfiar, selei no isqueiro. Os de cá também já foram selados antes da costura, tá certo? Para evitar que desfie. Aí eu vou pegar a alça, vou passar pelo quadro, vou dar uma dobradinha na ponta e vou dobrar novamente. Vou levar para a máquina e vou passar uma costura. Não vou colocar o rebite aqui, porque o meu rebite, ele não é, tá vendo? Cabeça dupla. Atrás ele tem só a parte do encaixe, então eu acho que vai ficar feio, já que quando eu utilizar como mochila, ele vai ficar assim, tá vendo? Virado. Mas eu acho que eu vou colocar, pra dar um charmezinho a mais. Vou fazer, tá, gente? Essa parte aqui da costura e volto a mostrar pra vocês. Agora tomem cuidado, tá bom? Pra não costurar a alça torta. Dobrou a alça aqui, já pega ela aqui assim, ó, retinha. Já traz pra cá, encaixa aqui, faz a dobrinha. Junta aqui e costura. Vou costurar e já volto. Vamos para a parte da união da frente, tá? Ela mede 7 de altura por 27 de largura. Vou pegar aqui um pedaço de zíper de metro de 24 centímetros e vou colocar o pulsor. Fazer aquele cortezinho na ponta. Tá bom? Para encaixar o zíper. Pronto, zíper encaixado. Vou cortar um pedacinho da pontinha aqui. Vou selar com o isqueiro as pontas, para não desfiar. Então, aí vou pegar 4 pedacinhos do tecido. Tô pegando aqui, gente, 4 pedacinhos de 4 centímetros, certo? Vou colocar frente com frente do zíper. Tá vendo? Frente com frente. E vou passar uma costura. Do outro lado, a mesma coisa. Frente com frente. Frente com frente. E vou passar uma costura.
Passei uma costura de pé de máquina. Agora vou puxar e vou fazer uma outra costura, assim como eu fiz aqui do lado. Costura feita, agora eu vou encontrar o meio do material. Vou unir aqui. Vou fazer uma marcação, tá, gente? O ideal é que você não faça pique no zíper, tá? Para não correr o risco de, com o tempo, desfiar. Vendo? Marquei o meio do zíper. Vou achar o meio também do material. O ideal é que o zíper eu abra. Tá vendo aqui? Abrindo para a direita e fechando para a esquerda. Então, eu vou pegar essa parte aqui como a parte de cima. Então, eu vou colocar frente com frente do zíper. Vou prender, tá? Coloquei aqui meio com meio, tá bom? Vou prender. Vou pegar aqui também, gente, o forro, que já ia me esquecendo do forro desse bolso. Só um momento. Pronto, peguei o forro, achei o meio do forro. E vou prender aqui também. Vamos lá, gente, pra não ficar complicado. Eu vou pegar o zíper, tá? Vou colocar o zíper de frente pra mim. Ele vai estar abrindo pra direita e fechando para a esquerda. Vou virar ele, vou colocar frente do zíper com frente do material, certo? Meio com meio. E vou pegar frente do forro com as costas aqui do material. Também meio com meio. Vou prender e vou passar uma costura. Pronto, já passei a costura, tá? E agora eu vou costurar, pegar a parte da frente, de cima da alça. Vou colocar frente, frente, com frente, meio com meio. E a mesma coisa eu vou fazer com o forro, tá? Vou colocar com meio do forro. Vou costurar e já volto. Pronto, já costurei. Agora, vamos fazer algumas marcações. Vou explicar direitinho pra vocês. Nessa parte aqui de cima, que é a parte da alça, você vai medir 8 centímetros, tá bom? 8 centímetros daqui pra baixo e vai fazer uma marcação. Nessa parte aqui de baixo, você vai medir 5 centímetros. 5 centímetros daqui pra cá e vai fazer uma marcação. A mesma coisa do outro lado. 5 centímetros daqui pra cá, vai fazer uma marcação. 8 centímetros daqui pra cá e vai fazer uma marcação. Como vocês viram, eu costurei o zíper e não rebati. Não precisa rebater o zíper, tá certo? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar. Primeiramente, a gente vai dobrar, tá certo? Pra vincar. Tá vendo? Dobrei essa parte de baixo, tá, gente? Não é a parte da alça, não, é de baixo. Você vai... Vou pegar o clipe pra poder me ajudar. Vai dobrar. Deixa eu pegar outro clipezinho aqui.
vai dobrar. E aí você vai colocar em cima de uma base, né, fixa. E vai vincar. Pronto. Dobrei. Ficou vincadinho. Tem gente que, dependendo do material, né, utiliza até um martelinho, se for sintético, né? Pra deixar bem vincado. Aqui, como eu tô trabalhando com o TNT 150, eu vou passar só uma tesoura. Cuidado, viu, gente? Quando você for vincar, se seu material for um sintético, coloca um panozinho em cima para evitar que você arranhe o material. Pronto. Agora, eu vou pegar marcação com marcação e vou unir. Vou pegar essa parte, vou virar aqui na direção para baixo. Essa partezinha aqui, ó, gente, do zíper, ela vai toda para baixo, tá vendo? Toda para baixo. Forro para baixo, tudo para baixo, tá certo? Não vai ficar nada aqui. Vou colocar aqui. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Para facilitar, vou colocar o cursor aqui pro meio. Vou pegar as duas marcações, tá vendo? Eu vou colocar uma com a outra. E vou pegar a parte do zíper, tá vendo aqui? E vou colocar pra baixo, certo? Vou passar uma costurinha aqui pra fixar tudo, pra não soltar, e já volto. Pronto, já fiz a costura. Pra facilitar, eu passei 3 pontinhos primeiro assim, tá? Fiz um pontinho com retrocesso aqui e depois eu costurei assim, tá? Puxei, como eu expliquei pra vocês, tudo pra baixo e passei. Do outro lado a mesma coisa. Fiz 2 pontinhos, primeiramente na horizontal, né? Na horizontal, pra depois fazer a costura aqui na vertical, juntando tudo, tá certo? Agora vamos pegar a parte do bolso, aquela parte que a gente fez primeiro. Vamos colocar frente, ache o meio, tá bom? Achem o meio, eu já fiz aqui a marcação do meio com o lápis. E aí, você vai colocar frente com frente, tá certo? Olha direitinho se tá meio com meio. Vou prender aqui com o clipezinho. E vou passar uma costura. Todas as costuras que eu tô fazendo aqui, gente, é de um pé de máquina, tá certo? Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui o calcador da minha máquina pra vocês entenderem, tá bom? Pra quem tá começando agora, possa entender. Então, vou passar aqui uma costura e já volto. Ah, cuidado com os forros. Tem 2 forros aqui. Eu vou fazer a costura assim, tá? Ó, forro pra cá, vou costurar aqui. Pronto, bolso costurado. Na hora que for costurar, gente, passa o zíper para um lado, o cursor para um lado, depois passa para o outro, tá certo? Agora vou ter que, vamos rebater. Vou rebater essa parte daqui. Para rebater, aqui atrás, tá bom? Ó, a parte da alça, vou colocar assim. Esse primeiro forro que tá aqui em cima, eu vou colocar pra lá, pra cima. E esse forro aqui, eu vou deixar aqui para baixo, tá certo? Por quê? Porque esse forro aqui é desse zíper daqui de cima. E esse forro de baixo é o forro do zíper, do bolso de baixo. Então, vamos lá. Tá aqui, certo? A parte da alça. Vou colocar pra cima esse forro.
Vou colocar o forro de cá para baixo, vou virar. Pronto. Virei, agora vou ajeitar ele direitinho, tá bom? Vou pegar aqui um alfinete. Vou prender só aqui na ponta, embaixo. E vou prender. Pronto. Agora aqui, eu vou colocar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A costura que eu acabei de fazer, eu vou colocar ela pra cima. Não vou colocar ela pra baixo. Eu vou colocar ela virada pra cima, tá certo? Vou passar, primeiramente, uma costura aqui. E depois eu vou vir rebatendo essa parte daqui, ó, toda do bolso, pra poder prender o forro. Cuidado com o forro daqui de cima. Eu vou até prender ele aqui também, pra não correr o risco de costurar. E vou fazer a costura e já volto. Pronto, já fiz a costura. Lembra que eu prendi com o alfinete na hora de costurar? Essa parte daqui eu tirei para poder tá ajeitando a parte daqui para colocar para cima para rebater. E vamos lá, gente. Deixa eu conversar aqui com vocês. Algo que eu fiz de errado e que vocês não vão fazer, porque vocês já vão estar aqui assistindo o vídeo, tá bom? Ó, quando for costurar essa parte daqui, não vai ser como eu falei não, tá certo? Você vai colocar frente com frente do zíper, com frente do material. Eu vou até pegar um pedacinho de zíper aqui, pra poder explicar melhor pra vocês. Pronto, peguei o zíper aqui, que vai ficar melhor pra explicar pra vocês o que eu fiz de errado e como vocês irão fazer. Você vai pegar frente do zíper com frente do material. Tá bom? Aí vamos supor que isso aqui é o forro. Vocês vão pegar a frente do forro e vai colocar com as costas do zíper. O zíper, gente, ele tem que ficar no meio, tá certo? Frente do zíper com frente do material, frente do forro com costas do zíper. Pronto, é assim que vocês vão costurar. Por quê? Porque após a costura, vai ficar escondido essa parte daqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá vendo? O acabamento, ele ficou visível. Quando eu abrir aqui, eu vou ver o acabamento. E do jeito que eu mostrei aqui pra vocês, não. Como o zíper ele vai ficar no meio, no que virar, essa parte aqui vai ficar escondida. Então, eu tinha feito errado e só percebi agora. Mas vocês vão fazer tudo certinho, tá certo? Pronto. Agora eu vou fazer outra costura, dessa vez prendendo o forro de cima, tá bom? Vou botar o forro pra baixo e vou passar mais uma costura aqui, prendendo esse forro de cima. E já volto. Pronto. Tudo costuradinho. Bolso pequeno, ok. Bolso grande, ok. Agora, vamos lá fazer a curvatura daqui de cima da mochila. Vou utilizar um raio aqui de 6 centímetros, tá certo? Isso aqui, gente, como eu fiz? Eu fiz um quadrado
de 6 por 6. Peguei algo arredondado que pegasse na ponta a outra e passei. Depois eu vim e recortei, certo? Eu vou ver se eu consigo deixar o molde dessa régua. Eu vou fazer para vocês e vou deixar, porque aí vai ficar para bater o fole tudo certinho. Então eu vou deixar isso aqui disponível para vocês imprimirem, tá certo? Mas vamos lá. Vou utilizar esse aqui de 6 centímetros. Tá vendo? E aí você vai colocar direitinho, tá vendo? Encostou a pontinha aqui em cima. Vou fazer a marcação. Aí vou virar ao contrário agora. Vou acertar aqui, encostar ponta com ponta. Certo? E vou fazer a marcação. Como eu estou trabalhando com tecido e esse tecido aqui ele não está colado, eu vou passar uma costura aqui e depois eu vou recortar. Pronto. Ao recortar, você não vai recortar a parte de fora, tá? Você vai recortar pela marcação pela parte de dentro, tá certo? Que pode ser que o lápis corra, acabe saindo um pouquinho. E aí a parte de dentro é a parte mais certinha, que é a parte que estava em contato com o molde. Pronto. Parte da frente finalizada. Agora vamos fazer a parte de trás da nossa mochila. Vou pegar aqui a parte no tamanho de 27 por 25. Vou achar o meio, lembrando que 27 na horizontal é a largura, 25 é a altura. Vou achar o meio, vou dar um pique, tanto em cima quanto na parte de baixo. E agora gente, minha régua sumiu. Ai, achei. Pronto. E aí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no bolso da frente. Vou descer. Peraí, gente. Deixa eu chegar aqui mais pra perto pra enxergar melhor. Peraí. Você tá no meio mesmo. Que o reflexo da luz acaba refletindo aqui no branco. Vou descer 2 centímetros. Agora sim, vou fazer certinho. Que naquela hora eu desci só 1 centímetro e ficou faltando. Pronto. Aqui eu vou deixar em torno de uns 4 centímetros, 5. Deixa eu ver aqui. 5, 8. Pronto, vou fazer o bolso do mesmo tamanho. Vou fazer o bolso com 16 centímetros. Então, eu vou colocar 8 para um lado e 8 pro outro, ou seja, 16 centímetros. Vou descer aqui também 2 centímetros. Vou descer cá do outro lado 2 centímetros. E agora, vou passar o lápis aqui
Pronto. Então, ficou o quê? 2 centímetros de altura e cada lado com 8 centímetros, totalizando 16. Agora eu vou pegar um tecido. Aqui, como eu já expliquei, eu estou fazendo com um tactel. Vou pegar a frente do tactel, vou colocar pra cima, ou do tecido da sua escolha. Vou posicionar ele aqui em cima. Eu cortei ele, mas ele ficou um pouquinho torto. Deixa eu arrumar ele aqui. Gente, nos comentários vai ter o tamanho certinho de tudo, tá? Tudo que eu vou colocar aí, eu vou colocar com sobra de 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro pra cá, 2 centímetros pra baixo. Beleza? Como eu já disse, antes sobrar do que faltar. Então, vamos lá. Agora eu vou passar uma costura em volta dessa linha aqui de baixo, tá certo? A costura vai ser aqui. Vou passar a costura e já volto. Pronto. Passei a costura. Agora eu vou fazer o que eu não fiz naquela parte de lá, gente. Vou fazer um cortezinho, tá bom? Vou recortar um pedaço aqui. Deixar em torno de meio centímetro. Ficou em torno de meio centímetro. E agora, eu vou dar aquele corte até bem próximo, tá vendo? Da quina. Do outro lado, a mesma coisa. Um corte até bem perto da quina. Vou colocar todo pra trás. E aí, você pode prender pra ir ajustando ele com um clipezinho. Dependendo do material, aqui, por exemplo, como eu tô usando um tecido, eu posso estar utilizando o alfinete. Vendo? E eu vou estar colocando todo pra trás esse forro, tá? Não vou deixar aparecendo nada aqui na frente. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Tá? Se aqui no cantinho você sentir uma dificuldade, tá vendo? Tá aparecendo aqui um pouquinho. Você pode voltar lá. Deixa eu tirar aqui. E dar um cortezinho mais perto. No meu caso aqui, não tava nem distante. Foi porque ao invés de eu dar o corte na quinazinha certinha, eu dei um pouquinho aqui pro lado. Vamos ver se agora vai ficar mais fácil. Ó. Como já foi certinho. Vocês podem também, gente, eu vou estar deixando o tamanho. Mas vocês podem também, nessa parte aqui de cima, colocar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui com a régua. Vocês podem colocar uns 6 centímetros do material principal. Coloco os 6 centímetros pela mesma largura que eu vou deixar do material principal. Aí vocês completam a parte de baixo. Vamos supor que eu deixe 30 centímetros. Aí vocês vão colocar 6 centímetros. Aí vai faltar o quê? 24. Só que vocês vão fazer a costura. Então, vocês vão acrescentar mais 2 centímetros. E vai unir essa parte. E aí, na hora de fazer, você coloca frente com frente do material nessa parte aqui de cima. Porque assim vai evitar de aparecer
o forro, porque essa parte daqui vai estar o material principal e o forro vai estar na parte de baixo, certo? Pronto, já arrumei ele direitinho. Agora eu vou pegar o zíper e o cursor. Pronto. Para adiantar aqui, eu já coloquei o cursor. Eita, esse aqui já foi. Vou comprar outro isqueiro. Pronto, agora eu vou arrumar ele aqui. Esse pedaço de zíper, gente, tem 22 centímetros, tá certo? E eu sempre arrumo ele, gente, desse sentido. Pra direita, abrindo, pra esquerda, fechando, certo? E aí, vamos ajeitar ele aqui. Ó como deu certinho. Você pode colocar a ponta do zíper certinho na parte de cima e passar a costura embaixo. Vou utilizar esse mesmo alfinete que tá aqui. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Pronto. E agora eu vou passar uma costura em volta. Lembrem sempre, gente, de dar retrocesso, tá bom? Retrocesso no início, retrocesso no final de tudo. Ah, e uma dica, gente, dica de ouro, tá? Não existe nada pior do que você tá fazendo uma peça e no final de tudo você descobrir que depois que você costurou, o zíper tá ruim. Aí sempre que eu compro o zíper de metro, esse aqui é o cursor desse aqui mesmo que eu tô utilizando, mas você pode pegar o cursor mais inferior, né? Que é esse aqui, que é o mais baratinho. Aí você coloca sempre na ponta do zíper. E no que você for precisando usar, você vai passando. Tá? Eu trabalho também com personalizados, com brindes. Gente, era horrível chegar no final e perceber que o zíper tá quebrado. E de que você perdeu a peça, ou de que você vai ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Então, ó, aqui, por exemplo, já chegou praticamente no final do zíper. Mas ele veio de cá pra cá. Ou seja, esse zíper aqui, ele tá bom. Tá? Porque às vezes pode vir uma falhazinha de um dentezinho. E com isso, impede de você poder fechar a bolsa ou de abrir. Então, dica de ouro. Todo zíper de metro que você pegar, já coloca um cursorzinho no que você for utilizando, você vai passando ele. Beleza? Então, eu vou costurar aqui e já volto. Pronto. Zíper costurado, certo? Não esqueça, viu, gente, de queimar aqui. Aí tem mais uma coisa que eu também gosto de fazer. O retrocesso aqui, eu passo. Venho até aqui, volto e prossigo. A mesma coisa eu faço aqui. Porque o zíper, né, quando vai abrindo, aí você fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu sei que é algo que não vai exigir tanta força, mas por ser várias e várias vezes, pode ser que a linha dê uma partidinha. Então eu gosto. Exceto quando é no sintético. Que no sintético a gente sabe que quanto mais a gente costura, mais a gente enfraquece. Então vamos lá. Deixa eu pegar agora a parte de cima da parte das costas. E vamos lá. Vou fazer de novo o sanduíche. Coloquei aqui de cabeça para baixo, certo? Vou colocar frente, tá vendo que eu já encontrei o meio, dobrei, encontrei o meio, marquei. Então, vai ser meio com meio, frente do zíper com frente. E aí, vou pegar o meu forro, tá? Que eu já achei o meio também. E vou colocar por cima, tá vendo? Frente do forro com costas do zíper. Ah, tá vendo? Agora eu lembrei, eu fiz certo. Pronto.
E agora eu vou passar uma costura. Depois eu vou voltar rebatendo. Pronto, pessoal. Já fiz a costura. Tentando ajeitar aqui a questão da iluminação. Que é desse lado aqui onde eu fico bate sol. Então, vamos lá. Costurei, certo? Costurei, depois vim e rebati, tá? Aproveitei e já fiz também o detalhe aqui em cima. Já recortei, já costurei os dois forros juntinho aqui, já refilei. A parte daqui de baixo, ela vai sofrer uma alteração no tamanho. Vai estar escrito aqui na descrição o tamanho correto, tá? Porque literalmente eu estou fazendo essa peça junto com vocês nesse vídeo. Então, não leve em consideração a questão de tamanhos, vá pelo tamanho que está na descrição do vídeo, certo? Então, agora, vamos fazer a parte onde coloca as alças. Vou precisar de um regulador e duas meia argola, tá? Tô usando aqui de 3 centímetros porque é a largura da minha alça. E agora vamos para o pulo do gato, né? Que nem muita artesã diz aí. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu coloquei o alicate. Pronto. Lembra que eu disse a vocês que o detalhezinho da parte daqui não era para jogar fora? Pois é, vamos utilizá-lo agora. Aqui ficou, né? Geralmente o regulador só vem com uma parte. E agora eu vou colocar o outro aqui também. Com a ajuda do alicate, eu vou prender. Tá? Ajeita direitinho. Prender o outro lado também. Eita. Não tá demais. Pronto. Espera ainda, deixa eu ajeitar. Ajeita direitinho, tá bom, gente? Pra não ficar nenhuma ponta que possa danificar a alça. Pronto. Ó, passei o dedo, não tô sentindo nada mais. Está pronto, certo? Agora eu vou pegar a alça. Deixa eu ver aqui quantos centímetros. 6 centímetros. Tá? Vou pegar 3 pedaços de 6 centímetros. Você vai selar as pontas da alça, tá bom? Pra não desfiar. Essa ponta eu acho que eu já passei. Sempre na parte da azul da chama, tá, pessoal? Nunca na parte amarela. A parte amarela vai deixar a partezinha meio queimada. Pronto. Agora eu vou costurar de um lado e do outro. Eu vou subir aqui 3 centímetros, tá? Eu acho que 3 centímetros tá ótimo. De um lado, 3 centímetros do outro. Dá uma leve inclinaçãozinha, tá bom, gente? Assim pra cima. Tá vendo? Pra que ele fique assim na diagonal. O outro também eu vou botar aqui embaixo também, marcar 3 centímetros. E a partir dos 3 centímetros que eu vou colocar o regulador, tá? Tá vendo a parte dos dentinhos
do encontrozinho, eu vou colocar ele pra baixo, tá? Vou colocar esses 2 dentinhos aqui, chamar de dente, viu, gente? Eu vou colocar aqui, vou achar o meio dessa alça, 3 centímetros, então o meio é 1,5. E vou prender ela aqui, certo? Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas esse lado, ele tá um pouquinho maior do que o lado de cá. Com certeza, na hora da costura, eu não percebi que eu comecei costurando certinho com o pé de máquina. E na parte de baixo eu não costurei com o pé de máquina. Então, isso fez com que ficasse um pouquinho torto. Então, tomem muito cuidado no momento da costura, certo? Então, vou costurar aqui, vou costurar aqui e vou costurar aqui, certo? Pessoal, antes de finalizar, né, colocando essas partezinhas aqui das alças, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Como eu tô utilizando o tecido de tactel, eu tô com medo de passar a cola transferir para o outro lado do tecido. Então, eu tô utilizando um TNT, tá? Bem molinho, não precisa ser um TNT 150 não, para não ficar muita camada de material. E aí, eu vou colocar aqui e vou estar fazendo uma costura em redor para prender, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês o material que eu vou utilizar para estar estruturando essa peça. Para quem não gosta de estrutura, não precisa colocar, tá certo? Mas eu gosto de estruturar a peça. Porque na hora de você estar utilizando aí a mochila ou a bolsa, ela fica meio deformada. Eu gosto que ela fique assim, bonitinha nas minhas costas. Eu não gosto de bolsa deformando. Então, eu gosto de utilizar a espuma PAC para estar fazendo essa estruturação, tá certo? Eu vou deixar também o tamanho certinho que vocês vão precisar cortar, tá? Da espuma PAC, mas vocês podem também estar utilizando o emborrachado também. Eu gosto dela por ela ser bem levezinha. E além disso, também ela dá um efeito térmico na peça. Não não segura tanto quanto a espuma PAC com aquela parte de papel alumínio, mas ela ajuda bastante a manter a temperatura. Então, eu vou estar prendendo, tá? Tanto a parte da frente, das costas, quanto a parte da frente. Vou estar colando, tá? A espuma PAC aqui atrás, tanto na parte da frente quanto das costas. Vou estar também estruturando a parte do fundo, para não ficar aquele negócio, sabe? Dobrado assim, quando a gente colocar o peso, para ela ficar retinha, tá? O fundo 13 por 27. E vou estar colando também a espuma PAC. A cola que eu vou estar utilizando vai ser essa daqui, a cola Splay da Tec Bond. Ela é um pouco cara, mas eu super recomendo. Caso você utilize outros tipos de cola, pode utilizar também, né? Que tem a cola de contato, mas essa cola aqui, ela é perfeita. E caso você não tenha condições ou não tenha cola aí, você pode fazer como eu estou fazendo. Usei aqui, tá vendo? Um TNT. Você pode estar costurando essa manta, ó, gente, essa espuma PAC ou o emborrachado, você pode estar simplesmente costurando aqui no TNT antes de passar para cá, certo? Agora cortem um pouquinho maior, certo? Aqui, por exemplo, eu cortei do tamanho certinho. Se vocês forem costurar, cortem um tamanho maior, tá? Aí depois você alinha direitinho, nem que você precise colocar, né, contra a luz, para você ver que realmente ficou centralizado o seu material que você está estruturando a sua peça. Beleza? Então, eu vou fazer isso e já volto com as duas partes
costuradas, estruturada e o fundo também da nossa peça estruturado. Volto também com essas peças aqui também costuradas. Pronto, pessoal, já costurei. Eita, peraí que eu costurei, esqueci de cortar aqui a unha. Pronto, já costurei. Eu aproveitei, não só costurei, né, o TNT, colei a espuma pack, mas também já coloquei o meu forro e já coloquei um bolso de tela. O bolso de tela eu vou deixar medidas aí na descrição, caso vocês desejem fazer assim. Como essa mochila eu estou fazendo pra mim, esse bolso, tanto na frente quanto atrás, vai ser ótimo para colocar as coisinhas da minha filha. Então, vocês podem fazer esse bolso. Eu utilizei tela vôlei, fiz o detalhe do acabamento em cima com viés, tá? E agora vamos para a parte do fundo. Como eu disse a vocês, o fundo eu apenas ia estruturar. Então, já colei a estrutura. E agora vou prender a parte do fundo na parte das costas e na parte da frente. Vamos lá? Eu vou colocar, vou virar aqui de cabeça para baixo para ficar melhor para mim. Vou colocar frente com frente do material. Deixa eu achar aqui o meio do material. Tá? Fazer aqui um pique. Meu Deus, o fundo, eu sei que o meio daqui do fundo já sumiu. Deixa eu achar esse meio aqui de novo. Pronto. Com a luz. Pronto. Aí eu vou colocar frente, tá? Do fundo, com a frente do meu material. Vou prender. Vou pegar aqui o meu forro, tá, gente? O forro, ele tá maior, vou até mostrar aqui pra vocês. A medida também que vai estar aí na descrição vai estar maior, tá? Como eu sempre disse. Antes sobrar do que faltar. Então, vamos lá. Eu vou começar assim pra ficar melhor. Forro, tá? Frente do forro pra você, tá? Pra cima. Aí, eu vou colocar aqui a parte de trás. Tá? Vocês podem colocar assim também, gente, tá? Com a sobrinha, não tem problema nenhum, porque vai estar maior. E a frente do fundo, né, do material principal, com o material principal. E aí, eu faço um sanduíche. Vou prender aqui com um clipe. Certo? Achei o meio do forro também, tá certo, pessoal? Aqui eu não achei necessidade, porque como vocês mesmos estão vendo, tá tendo uma sobra. E aí, eu vou passar uma costura aqui. Vou também aproveitar e vou rebater e já volto. Pronto, já costurei, já rebati. Agora eu vou pegar a parte da frente e vou colocar frente com frente, tá? Vou achar aqui o meio. Vou prender, tá? E dessa vez eu não vou costurar o forro. Vou colocar o forro pra cá, vou levar até a máquina e vou costurar do jeito que tá aqui. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que rebater essa parte daqui, certo? Então, na hora de rebater, eu vou vir aqui na parte de trás, vou dobrar, tá? Vou fazer uma dobra, lembrando que o tecido que vai estar aí na descrição, né? O material do forro, ele vai estar com sobra. Tá vendo aqui? Dobrei.
certo? A pontinha pra dentro. Agora eu vou virar. Tá vendo essa parte aqui? Eu vou ajeitar aqui, peraí, gente. Vou dobrar de novo aqui. Eu vou dobrar. Qualquer coisa, gente, vocês podem utilizar uma fita dupla face, tá certo? Pra não ficar soltando como tá acontecendo aqui comigo. Tá, pronto. Agora vai. Deixa eu virar aqui assim, gente. Que tá prendendo ali na máquina. Pronto, virou. Tá vendo? Essa parte aqui tá dobrada e essa parte aqui tá dobrada. Aqui na frente, reparem que faltou. Provavelmente na hora de dobrar aqui, eu dobrei demais. Então, gente, quando vocês fizerem essa dobra, mede para ver se está com os 27 centímetros. Se não tiver com 27 centímetros, você desmancha a costurinha, dá uma puxadinha e costura de novo, tá certo? Para não acontecer isso aqui que aconteceu comigo. Mas isso aqui eu vou ajeitar. Pronto. Agora eu vou passar e vou uma costura rebatendo essa parte daqui. Pronto. Já rebati, vou mostrar aqui pra vocês como ficou do lado de dentro. Tá vendo? O acabamento. Aproveitei, já rebati aqui dos lados. Ó como fica uma sobrinha, tá? Pode ficar essa sobrinha, não tem problema nenhum. Eu vou rebater aqui novamente, tá vendo? Ó como ficou. Vou rebater essa parte daqui. Pronto, então, já rebati, tá? Ficou o acabamentozinho aqui, embutido, tá? E agora, eu vou pegar o vivo. Deixa eu pegar o vivo aqui. Pronto. Vou estar utilizando aqui também o vivo para combinar, tá? Com a alça, o vivo rosé. E vou estar utilizando um pedacinho de plástico, perdão, cristal, pra estar fazendo o encontro, certo? Depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Vou trocar aqui o meu pé da máquina, vou colocar o pé de vivo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? É esse pezinho aqui. A minha máquina, gente, ela é uma transporte duplo. Então, esse aqui é o pezinho da transporte duplo. Mas se a sua máquina for uma transporte simples, você vai utilizar, tá? O calcador, tá? O pezinho da máquina para vivo. Eu vou trocar aqui. Vou passar o vivo ao redor de toda a peça, tá? Vou passar por aqui, por aqui, por aqui. Vou arrojar todinha a peça e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, antes de colocar o vivo, ó, junta essa partezinha aqui do fundo, essa com essa, tá? Dobra direitinho e faz um pique marcando o meio, tá certo? Dos dois lados, eu achei o meio. E agora sim, vou passar o vivo. Pronto, vivo passado. Ó como ficou o encontro, tá vendo? Utilizando plástico cristal, tá? Se eu fizesse ele todo cinza, eu utilizaria o mesmo material. Mas como eu não tenho, né, um material da mesma cor do vivo, aí eu gosto de utilizar sempre um plásticozinho cristal. E pronto, essa parte daqui já está finalizada. Agora vamos para o fole. Você vai pegar, tá? 2 pedaços de material 13 por 16, tá? É 13 de largura por 16 de altura. Aí aqui eu vou colocar, vou fazer um bolso aqui,
certo? Ao invés de fazer um bolso para colocar água, essas coisas, eu vou fazer um bolso com zíper. Mas se você desejar fazer um bolso, tá? De água, porta-água, pode ficar à vontade, tá certo? A medida é a mesma, tá bom? Tô só trazendo mais possibilidades, né, que vocês podem estar fazendo. Mas vamos lá ao modelo do vídeo. Agora, vamos colocar o zíper, certo? O zíper vai ser colocado na parte de 13 centímetros. Aí, eu vou colocar frente com frente do zíper, deixa uma sobrazinha, porque a gente vai colocar o cursor. Vou pegar a frente do material, tá? Eu vou colocar aqui com a costa do zíper e vou passar uma costura, depois eu vou rebater, tá? Como eu fiz aqui. Passei a costura e depois rebati. Pronto, pessoal, já coloquei o zíper. Agora vou colocar o cursor. Deixa eu pegar o cursor aqui. Pronto. Agora, na hora de colocar o cursor, tem que ter muita atenção, tá? Eu vou querer que o zíper feche para frente e abra para a parte de trás. Então, eu vou ter que colocar um zíper deste lado e um zíper do lado de cá, certo? Para ficar espelhado. Pronto, cursor colocado com sucesso. Vou ajeitar essa parte daqui, que eu sem querer acabei danificando esse lado aqui do zíper, aí tive que trocar. Como forro, eu vou estar utilizando o TNT 150, certo? Ele vai tanto servir como forro, quanto vai estruturar esse bolso para não ficar muito mole, certo? Então, eu vou passar uma costura aqui em redor, tá? Vou passar aqui também para poder travar o zíper, para evitar que ele saia, tá? Durante a costura. E já volto. Agora, eu vou costurar a parte do forro, tá? A parte de dentro, nas duas peças. Pronto. Forro preso. Eu decidi fazer um bolso aqui dos lados para poder colocar mamadeira. E aí, não reparem não, tá, pessoal? O material ele está meio amassadinho mesmo. Mas, por favor, quando for fazer para seus clientes, não façam isso. Tem um ditado que diz assim, né? Que é casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Eu estou fazendo assim porque é para mim. Beleza? Mas para meus clientes, eu não faço assim. Não faço assim, certo? Nem para vocês. Afinal, pra gente tem que ser perfeito. Só que, como eu estou com pressa, eu estou aproveitando as sonecas da minha filha para gravar esse vídeo e para fazer a peça. Então, vamos lá, correr contra o tempo. O que foi que eu fiz aqui? Eu vou fazer o bolso, ele vai começar dessa parte aqui de baixo, tá vendo? Do zíper. Então, eu cortei ele com sobra, tá? Uns 4 dedos de um lado, 3 dedos de um lado e 3 dedos do outro. Vocês podem fazer assim. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar um elástico como viés, tá? Eu vou costurar uns 2 dedinhos aqui da ponta. E aí, eu vou esticar ele um pouquinho e vou costurando. Quando chegar no final, também vou deixar uns 2 dedinhos sem esticar o elástico na hora de costurar. Vou fazer e trago para mostrar para vocês. Pronto, já costurei. Eu tentei aproveitar a ponta de um elástico que eu tinha aqui, né? Que eu compro o elástico, o rolo do elástico. Esse aqui mesmo é de 2,5 centímetros de largura. E aí, sobre essa parte, eu resolvi utilizar. Gente, não façam isso. E quando você estica, ele fica ainda mais fino. Então, não pegou direito aqui.
O que eu indico para vocês é vocês usarem pelo menos um elástico com 2 centímetros de largura para fazer, certo? Ó como ele ficou levemente franzido, não precisa franzir muito não, tá certo? Dava até para eu ter franzido mais um pouquinho, mas aqui tá ótimo. E agora, eu vou posicionar, cadê o clipezinho? Ele aqui, ó, abaixo do zíper. Certo? E aí, eu vou passar uma costura aqui embaixo. Vou colocar ele aqui também, tá? Pra mostrar pra vocês como eu vou fazer essa costura. Porque quando eu vier, já vai estar costurado. Deixa eu pegar um clipe aqui. Pronto. Eu vou costurar aqui, tá? Já deixa preso com o clipezinho. E aí, eu vou juntar aqui no meio, certo? Juntei aqui no meio. Aí, eu vou abrir uma prega aqui. Pronto. E vou costurar. Se você quiser ir franzindo, né? Fazendo uma preguinha, pode também. Eu gosto de fazer uma prega só, tá? Junto aqui no meio, tá? Vou mostrar pra vocês assim. Junto aqui no meio, abro aqui, coloco assim, tá? Ajeita direitinho. Tenta fazer no meio. Tenta não, faz no meio certinho pra ficar bonitinho, tá? Esse acabamento. E depois vou cortar o excesso, certo? Então, vou fazer isso, prender os 2 bolsos e já volto. Pronto, bolso costurado com sucesso. Ai, gente, eu já me arrependi tanto, tanto de não ter passado um ferrinho na minha tela. Mas vamos seguir aqui. Agora você vai marcar o meio, tá? Da parte de baixo e da parte de cima. Ponta com ponta, marca o meio. Ponta com ponta. Marco. Faço um pique para marcar o meio. Em cima, como tem zíper, eu não vou fazer o pique. Eu vou marcar com o lápis. Eu não sei onde parou, gente, meu lápis novo. Esse aqui eu achei aqui, que já tava perdido. O novo perdeu e eu achei o que tava perdido. Acontece no ateliê de vocês também, esse tipo de coisa, que aqui acontece direto. Pronto, achei o meio. Agora eu vou pegar a parte da minha régua, que tem 3 centímetros. Lembrando que eu vou deixar a régua disponível para vocês na descrição do vídeo. Pronto. Botei ponta com a pontinha. E aí, agora eu vou marcar, fazer a marcação. Tá? Vou espelhar ela pro outro lado. Tá? Botar pontinha, pontinha. E vou também fazer a marcação, tá? Eu vou passar uma costura aqui antes de recortar, porque, como vocês sabem, eu tô utilizando um tecido dublado no TNT e ele não está colado, certo? Então, eu vou fazer isso nos 2 e volto. Pronto, costurei, agora eu vou recortar. Lembrando que corta sempre pela parte daqui de dentro, nunca pela parte de fora, tá? Então, eu vou cortar aqui pela parte de dentro, tá? Do risco que eu fiz.
Gente, eu tô usando a linha de nylon, tá? Eu amo utilizar essa linha, porque eu não preciso ficar trocando. Pronto. Bolsos laterais prontinhas. Agora vamos para a parte do zíper principal. Pronto, pessoal, vamos para a parte do folga. As medidas estarão na descrição, tá certo? Vai ser 2 partes, tá? 2 partes, 2 forros. E aí, o que a gente vai fazer? O zíper, você pode pegar um zíper que tenha uns 2 dedos a mais de um lado, 2 dedos a mais do outro. Está ótimo, tá? Que o meu tá maiorzinho porque realmente é o final do zíper, gente. Eu achei que não fosse dar, mas deu. Jesus multiplicou. Então, vamos lá. Você vai colocar frente do zíper com frente do material principal, certo? E frente do forro com fundo, com costas do zíper, tá? Vai fazer esse sanduíche e vai costurar e depois vai virar e vai rebater essa costura. Vai fazer dos 2 lados, tá? Como aqui o meu zíper está sobrando, eu não marquei meio. Mas se o seu zíper for como eu tô falando, 2 dedinhos do lado, 2 dedinhos do outro, acha o meio, tá? Marca com lápis. Acha o meio também do material, certo? Antes de costurar. Vou costurar tudo aqui e já volto. Pronto, costura feita, tá? Rebatido. Utilizei o viés rosa, já que tem rosa no bolso. Então, vamos lá. Agora, você vai juntar, tá? Vai juntar e vai achar o meio da parte do zíper. Junta dos 2 lados e acha o meio da parte do zíper. A parte de baixo, o meio, a gente já marcou antes de fazer a parte da curva de baixo. Então, vamos lá agora costurar o fole na mochila, tá? Vamos ver direitinho aqui antes de costurar para fazer tudo certinho, tá? Eu quero que o meu zíper ele abra para trás e feche na direção da frente. Então, eu vou pegar aqui, tá? A frente da minha mochila. Eu vou pegar e vou colocar frente com frente, tá? Vou achar o meio do meu material e vou prender. Vou virar também aqui frente com frente nas costas, vou achar o meio e também vou prender. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou achar meio com meio e vou prender. Do outro lado a mesma coisa. Meio com meio. E vou prender, certo? E agora eu vou levar para a máquina para costurar. Só que primeiro eu vou passar uma costura aqui para prender, uma costura aqui para prender, uma costura aqui embaixo e do outro lado, tá? Isso vai ajudar com que o fole seja costurado todo por um, igual, tá? Não tenha sobra nem falta de nada. Então, façam assim, prendam, né? A parte onde vocês deram pique, que a gente juntou aqui agora. E só depois você vem costurando ela por completo, tá certo? Eu vou fazer isso e volto.
Mudei aqui a posição da câmera para mostrar como eu vou fazer, tá? A costura. É muito simples, gente. Eu gosto de fazer a costura sempre dessa parte aqui de dentro. Deixa eu juntar aqui para mostrar para vocês, tá? Quando vocês forem costurar, peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eita, deu a tremedeira. Pronto. Você vai costurando e vai empurrando, tá vendo? A ponta da curva para ficar certinho com o vivo, tá? Vai costurando e vai alinhando, tá? Para que o fole bata certinho, você vai ter que costurar assim, certo? E aí, eu vim costurando, tá? Quando chegou nessa parte aqui da curva de cima, eu já viro, tá? E aí, vou passar a costura nessa parte da curva. Eu sempre gosto de deixar ele nessa posição aqui, tá? Eu acho que essa posição fica bem melhor para tá costurando. Mas caso você goste de costurar de uma outra forma, super tranquilo, tá? Só tome cuidado para o fole casar com a ponta do vivo. Pronto, costurado. Como eu disse para vocês, vou mostrar para vocês como eu costurei. Costurei essa parte daqui do encontro. Vim. Quando eu cheguei aqui em cima, eu parei. Vim para essa parte de cá, né? Como já estava costurado. Vim costurando daqui até onde eu tinha costurado. Aí fui pro outro lado. Vim juntando direitinho. Aí comecei a costurar daqui. E fui costurando até a outra metade. Aí vim pra cá. Comecei daqui. Terminei a costura. E a mesma coisa eu fiz com o outro lado. Eu fui costurando em etapas. Então, não tenha pressa, tá bom? Parece que não vai dar certo, mas no final dá. Agora eu vou passar só o viés, né? Para dar o acabamento à peça. E desvirar a peça e tá pronto. Pronto, bolsa pronta. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como faço a montagem da alça, certo? Peço perdão a vocês por estar usando essa alça verde, mas eu guardei a alça, guardei tão bem guardada que a alça sumiu, desapareceu. Ela vai aparecer quando eu terminar a gravação do vídeo. Mas vamos lá. A medida da alça, gente, para você fazer tanto da mochila quanto transversal, vai ser uma só, no tamanho de 1,5 m, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão queimar a ponta, certo? Da sua alça, para poder não desfiar.
Aí você vai pegar o regulador, vai passar por aqui, tá vendo? Vai passar por cá e vai puxar, tá? Vou fazer aqui nesse sentido para vocês verem direitinho, tá vendo? Entrei, subi, desci, saí. Aí eu vou pegar um dos mosquetões, eu vou colocar aqui na ponta e vou puxar, tá? Esse regulador aqui você vai puxar bem ele. E aí você vai vir, tá? Tá assim. Vamos lá, pra não atrapalhar. Tá assim, tá vendo? Aí agora que eu coloquei, né, o mosquetão, eu vou virar ele ao contrário, tá? Vou vir com a alça retinha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Vou dar uma puxadinha aqui. Fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou entrar, né? Vou subir. E vou descer. Tá bom? Deixa eu botar aqui nessa posição para ver se vocês entendem. Tá vendo? Subi, desci, fui, coloquei o mosquetão, vim com a alça retinha, entrei, subi, desci. Pronto. Aí aqui você vai fazer uma costura. Só que antes você vai dar uma dobradinha aqui na ponta, tá? Vai levar na máquina e vai passar uma costura. Não coloque muito perto, para não dificultar na hora de você costurar, tá certo? Você tem alça de sobra, então não tem necessidade de fazer muito justo e depois ficar se batendo na hora de costurar. Pronto, você vai passar uma costura aqui. Essa parte daqui tá pronta, certo? Aí você vai aqui na outra ponta da alça, vou puxar ela aqui retinha. E aí você vai colocar o outro cursor. Deixa eu ver aqui, gente, se eu fiz retinho. Olha, venha retinho, certo? Vou mostrar aqui de novo. Ó, regulador pra cima. Aí você vem puxando. Vem puxando, vem puxando, vem puxando. E vai colocar o mosquetão, tá? O regulador, ele tá nessa parte aqui de cima. Então, a costura vai ser cá embaixo. Aí, você já sela a ponta, faz uma voltinha, tá? Dá uma dobradinha, para o acabamento ficar melhor. E aí, você dá uma costura, tá? Dá uma costura com retrocessozinho, para dar uma reforçada. Basta vir, voltar e voltar, beleza? E está pronta a sua alça. Agora vamos para a parte que eu tenho certeza que é a que todo mundo está esperando, que é a parte de colocar a alça na mochila, né? Para fazer aquele pulo do gato. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto, ajustei a câmera para ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto, vou pegar a alça, tá? Essa alça aqui, gente, foi de uma outra mochila que eu tenho com esses mesmos detalhes. Aí, como eu já tenho essa alça, eu vou utilizar essa alça tanto para a mochila que eu já tenho, quanto para essa daqui. Então, não precisei fazer a alça, beleza? Então, vamos lá. Você vai pegar o mosquetão, tá? Do lado que tá o regulador e você vai prender aqui embaixo. Pronto, prendeu. Vem com ele retinho. Tá vendo? Opa, perdão. Saiu aqui da visão da máquina. Vem com ele retinho. Passa aqui por dentro, tá vendo? Você vai colocar essas duas partes aqui do regulador aqui no canto. Deixa eu levantar aqui para ficar melhor. Pronto. Essas duas partes do regulador vai ficar aqui no cantinho. Você não vai usar ela agora. Você vai passar sua alça.
Aí você vai passar uma parte do regulador para lá pro canto. Vai descer com a alça, tá? Tem que passar assim de ladinho, senão não passa. E aí você vai passar novamente, tá certo? Ah, gente, perdão. Eu esqueci de fazer uma coisa antes. Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa eu edito essa parte, mas se não, não tem problema nenhum. É bom que quem não entendeu vai ter a chance de ver novamente, tá certo? Pronto. Não passei essa ponta aqui da alça, que tá sem o regulador, você vai achar o meio dessa alça, tá bom? Primeiro você vai achar o meio. Pronto. Achei o meio da minha alça. Achado o meio, agora sim eu vou fazer aquele procedimento. Entrei, deixei os dois aqui do lado, vou passar um, tá? Subi. Agora eu vou descer. Aí agora eu vou passar essa outra parte pra lá e vou subir novamente. Pronto. Feito esse processo, agora é só prender o mosquetão, tá? Nas duas bases aqui de baixo. O meu mosquetão, gente, ele não interfere, tá? O lado que eu coloco, porque ele se ajusta aqui, tá? Ele é 360. Mas caso você tenha, né, um mosquetão que seja reto, aí ajeita direitinho. E pronto, tá encaixada a alça da mochila. Vou dar um puxão aqui pra vocês verem, ó. Ela não sai nem pra cá e nem pra cá, tá vendo? Pronto, esse é o pulo do gato da nossa mochila 2 em 1. Sempre foi um processo, quando a gente ia colocar nas costas, aí a alça corria toda para um lado, corria toda para o outro. E agora, vocês aprenderam a técnica para fazer, para a alça não correr mais. Lembrando, faça um videozinho assim, explicando para o seu cliente, tá certo? Para que o seu cliente possa utilizar a alça da maneira correta. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aí na modelagem vocês já vão ver, tá? Na apostila. A alça ela tá um pouco maior que essa daqui que eu fiz. Eu achei que ficou menor. Então, tudo que eu achei que poderia melhorar nessa peça, eu coloquei na apostila para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Do truquezinho que eu desenvolvi para a mochila não ficar escorregando, tá? Se vocês forem fazer aquela mochila que tem dois quadros, um do lado, um do outro, vocês podem estar utilizando essa técnica também. Vocês não precisam, gente, não precisam utilizar essa técnica nos dois quadros. Basta colocar em um só, tá? Que ele já aguenta, tá vendo? E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. Me sigam lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Quando vocês fizerem a peça, me marque. Eu quero muito ver, tá? A peça de vocês. Usem bastante a criatividade. Usem o material que vocês se sentem à vontade em trabalhar. E é isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!